O livro de Efésios é mais uma das cartas de Paulo, e aqui ele escreve em 6 capítulos para os cristãos da cidade de Éfeso, que visitou durante suas viagens. Ao longo dela, acompanhamos as instruções dadas pelo apóstolo sobre como os cristãos devem seguir a doutrina do Senhor, tudo o que é necessário para a prática da vida cristã e também as bênçãos que temos em Jesus. Então, assista até o final para conhecer mais sobre ele. No capítulo 1, Paulo começa louvando a Deus por tudo que ele fez através de Jesus Cristo, onde o Senhor escolheu abençoar o povo da aliança, que antes eram apenas os descendentes físicos de Abraão, mas agora, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser parte dessa família. A sua morte cobriu os pecados e fracassos humanos, e nele encontramos a graça de Deus. Paulo afirma que essa graça nos abriu uma nova maneira de compreender cada aspecto de nossas vidas e que o plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de pessoas restauradas, unidas em Jesus, o Messias. Quando Paulo usa o pronome vocês na carta, ele se refere não só aos efésios, mas aos gentios, os não-judeus, que ouviram sobre Jesus e a salvação através dele, e foram trazidos para essa família pela obra do Espírito Santo. Ele está se referindo aos eventos relatados em Atos, onde o Espírito de Deus reuniu judeus e estrangeiros em um único povo em Jesus, como Deus havia prometido há muito tempo. Depois, Paulo faz uma oração para que esses seguidores não apenas conheçam Jesus, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho, que sejam imersos no poder de Cristo e reconheçam a autoridade e o valor do sacrifício dele e das suas obras. No capítulo 2, o apóstolo começa recontando a história de como esses cristãos não-judeus conheceram Jesus. Antes de ouvirem sobre ele, estavam fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, presos em uma vida de egoísmo e sem propósito. Mas Deus, em seu grande amor e misericórdia, os salvou, perdoou todos os seus pecados e uniu suas vidas à vida de ressurreição de Jesus. Agora, sendo novos seres humanos em Jesus, eles têm a alegria de descobrir todos os novos chamados, propósitos e tarefas que Deus colocou diante deles. Eles não só foram presenteados com a graça, como também foram convidados para uma nova família. Antes de ouvirem sobre Jesus, esses gentios estavam não apenas afastados de Deus, mas também separados do povo da aliança de Abraão, e os mandamentos da aliança do Monte Sinai formavam meio que uma divisão entre eles e os judeus. Mas em Jesus, as leis da Torá foram cumpridas, e essa barreira foi removida. Os dois grupos se tornaram, como Paulo afirma, uma nova humanidade unificada, capaz de viver em paz. Paulo continua no capítulo 3, maravilhado com o papel que ele teve em espalhar o evangelho aos não-judeus. Mesmo estando preso, ele agradece a Deus por ter tido a oportunidade de ver o povo da aliança crescer tanto, e em seguida faz outra oração, pedindo que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus, para que possam compreender e experimentar o amor que Cristo tem pelo seu povo. No capítulo 4, ele começa falando sobre a vida cotidiana da igreja, que é uma grande família, composta por muitos tipos de pessoas. Mas Paulo enfatiza que eles são só um corpo, unificado por um só Espírito, uma só fé e um só Deus. No entanto, o autor deixa claro que a unidade não quer dizer que são todos iguais. Ele explora como a nova família de Jesus é composta de muitas pessoas diferentes, mas todas são capacitadas pelo único Espírito Santo. Ele usa uma metáfora da construção da igreja como um novo templo, e também de que todos estão se tornando uma nova humanidade, com Jesus como cabeça. Paulo desafia todos os cristãos a removerem sua velha humanidade, como se fossem roupas antigas, e se revestirem com essa nova versão, onde há a imagem de Deus. Ele segue comparando a nova humanidade com a antiga. Ao invés de mentir, os novos humanos falam a verdade. Ao invés de guardar raiva, eles resolvem seus conflitos pacificamente. Ao invés de roubar, são generosos. Ao invés de buscar vingança, perdoam, e várias outras coisas. O apóstolo explica como a influência do Espírito Santo se manifesta de várias maneiras, como na gratidão por tudo
e tratando os outros como mais importantes do que a si mesmos. E isso também funciona no casamento cristão. Uma esposa que segue Jesus é chamada a respeitar e permitir que seu marido seja responsável por ela. Já o marido é chamado a amar sua esposa e usar sua responsabilidade para colocar de lado seus interesses e priorizar o bem-estar dela. Paulo diz que esse tipo de casamento encena a história do Evangelho. As ações do marido imitam o amor e sacrifício de Jesus. As ações da esposa imitam a igreja, que permite ser amada e renovada por ele. Paulo encerra a carta lembrando aos cristãos sobre a realidade do mal espiritual. Existem forças e seres que tentarão prejudicar a unidade do povo de Jesus e comprometer sua nova humanidade. Paulo os desafia a permanecerem firmes, vestindo a armadura espiritual, que ele descreve com detalhes, sendo composta pelo capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, como seguidores do Messias, precisamos adotar os seus atributos, pois formamos o corpo de Jesus. Na prática, Paulo quer que os cristãos formem hábitos de usar a oração e as escrituras em seus relacionamentos, para que possam crescer e amadurecer no Evangelho. E assim, terminamos este vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e tchau!